estamos recebendo a nutricionista Renata Juliana da Silva, mestre em ciência morfofuncionais pela Universidade de São Paulo e atualmente doutoranda também no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Juliana, muito obrigada aqui pela presença mais uma vez no programa Vida Plena. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Queria falar sobre a questão do hábito do brasileiro, que é um hábito bem comum, né? De fazer a geladeira esse lugar de guardar tudo aquilo que eu quero conservar. A gente usa bastante, né, esse utensílio doméstico. Sim, o brasileiro tem bastante hábito de guardar, né, todo e qualquer alimento na geladeira. E às vezes ele não faz isso de forma correta e às vezes até prejudica a conservação desse alimento, até também às vezes por conta de contaminação. Isso que eu ia perguntar, porque não é só o fato do alimento não precisar ir para a geladeira, mas até o fato também de eu misturar alimentos, de repente um alimento que está destampado na geladeira que acaba contaminando o outro, isso acontece também. Sim, sem dúvida. Não só o destampado, como também às vezes misturar um alimento cozido com um alimento cru. Pode acontecer o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, a gente sempre tem que evitar que isso aconteça. Por exemplo, carnes, elas têm um alto índice de contaminação, por exemplo, que às vezes o pessoal tempera, deixa ali na geladeira para fazer depois. Assim que compra uma carne, se ela estiver congelada, o ideal é que ela vá para o congelador. Tá. Né? Se for já utilizar de imediato, ok, ela pode ficar nas partes mais superiores da geladeira ou ainda na gaveta, que é mais próximo do congelador, até ela ser utilizada. Se for uma carne que for temperada, a mesma coisa, ela tem que ficar nas partes mais superiores das prateleiras, porque é a região que é um pouco mais fria. Isso que eu queria perguntar, entender. A geladeira ela tem níveis que muda, inclusive a temperatura, a quantidade de refrigeração do alimento. Uma geladeira ela fica em torno de 0 a 10 graus. O ideal é que fique em torno de 4,5 a 5. Isso também é uma das razões que tem que se monitorar a temperatura da geladeira para que de fato ela conserve bem os alimentos. Então ela vai ter certas divisórias. Então as mais superiores são mais frias, que estão também mais em contato, mais próximo do congelador. Então são mais frias. Então naquela primeira parte da geladeira seria ideal que ficasse o quê? Esses alimentos mais perecíveis, então leite, laticínios, embutidos, carnes, em descongelamento ou ainda temperadas. Numa mais intermediária, aqueles alimentos ou sobras da refeição anterior. O arroz que cozinhei, sobrou um pouquinho e eu quero guardar. Isso, acondicionado em potes, de preferência que seja de vidro, né, para não ter contaminação também com plástico, e tampado. E que tenha um espaço entre um alimento, um pote e outro, e também que isso não esteja encostado nas paredes da geladeira, para favorecer com que o ar circule. Mais embaixo alguns vegetais e na parte de baixo da gaveta mesmo os vegetais já, cada um acondicionado em plásticos, sem coloração, né, que às vezes as pessoas usam sacolinha de supermercado, não é uma boa utilizar esse tipo de material. Já posso lavar e guardar ou o ideal é guardar sem lavar? O ideal é não lavar por conta da umidade. A umidade também vai favorecer com que esse alimento possa se deteriorar mais rápido. Então, guardado individualmente em saquinhos plásticos, né? E na hora que for utilizar, eles lavar, então. Outros erros que acontecem às vezes na geladeira, a porta dela, né? Às vezes colocam, por exemplo, o ovo. O ovo não é bom de ser colocado na porta, ele deve ser colocado dentro da geladeira, de preferência nas primeiras prateleiras. Onde é mais gelado. Isso, e também não deve ser lavado, porque ele já vem com uma certa proteção. Então, ele é lavado anteriormente à utilização. Tá, tirei o ovo da geladeira, vou usá-lo, eu lavo. Isso, é bom prestar atenção na porta, na vedação da borracha também. Eu ia te perguntar, eu sei que com certeza você já viu essa cena. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, tô com uma fome, vou lá, abro a geladeira e fico, deixa eu ver o que tem de um lado, deixa eu ver o que tem de outro. E aí fica lá uns 2, 3 minutos com a porta da geladeira aberta. Isso pode prejudicar a conservação dos alimentos? Prejudica porque começa a oscilar muito a temperatura da geladeira. Então, essa questão, né, tô com fome, vou ver se tem algo. Às vezes nem é fome, né, quer comer algo. E às vezes a geladeira está totalmente desorganizada, a pessoa não sabe onde encontra, ela fica mais tempo procurando. Organizar a geladeira é importante. É importante também para na hora, né, desses desesperos você saber onde está o que você quer. Então, na porta da geladeira, o que normalmente fica? Alguma bebida, água ou às vezes um suco que foi aberto e você vai consumir mais rápido. Então, tudo bem, não teria problema. Agora, eu queria falar de alguns alimentos específicos para a gente entendendo como que acontece a conservação desses produtos e por que eles não podem, ou se podem, ficar na geladeira. O tomate, ele pode ficar na geladeira? Então, esse é um dos alimentos que mais comumente faz erros, né? Então, o tomate... normalmente ele está na geladeira.
O tomate, se ele tiver verde, obviamente a gente espera ele amadurecer, como várias frutas também. O ideal é que se compre aquilo que vai utilizar nos próximos dias. Porque o tomate, às vezes, 3, coloca 4, uns 3, 4, por aí. Tá. O tomate, se colocar na geladeira, ele fica muito tempo na geladeira, ele pode até perder um pouco a estrutura e o sabor dele. Então, por exemplo, um tomate para salada. Aí ele seria utilizado melhor, por exemplo, num molho. Então, o ideal é que o tomate ele fosse acondicionado na despensa, lugar arejado, seco, ao abrigo da luz, né? Uma estrutura telada para não ter contato também com moscas e não favorecer proliferação de micro-organismo. Se ele tiver mais madurinho, ok, na geladeira, mas que ele não fique muito tempo, para ele não perder muito o sabor e estrutura dele. Perfeito. Então, tomate, evitar a geladeira. E a batata? A batata também, como alguns outros, né, qualquer tipo de batata ou alguns outros vegetais que a gente chama de tubérculos que contém mais amido. Então, o ideal é comprar batata e deixá-la também na despensa, lugar seco, ao abrigo da luz e ventilado. Nessa turma, a mandioca também entra? Mandioca pode entrar, mandioquinha também, porque a geladeira pode favorecer que parte do amido da batata seja degradado em açúcar. E aí ela vai perdendo um pouco da estrutura dela também. Às vezes as pessoas compram batata e deixam muito tempo na geladeira. E aí começa até a ficar meio esverdeada, começa a brotar. Isso também não é bom, porque tem até fatores antinutricionais que podem começar a aparecer nesse vegetal porque ele está ficando mais envelhecido. Então o ideal é evitar que isso aconteça. Tá, perfeito. Outras pessoas costumam guardar pão na geladeira também. Isso pode? É melhor evitar? É melhor evitar. Uma que é bem melhor a gente comer um pão mais fresquinho, né? Então, o ideal seria evitar porque a geladeira vai favorecer com que esse pão seja um pouco ressecado e aí ele fica duro. Então, na hora que você vai consumir, você vai ter que aquecer ele um pouco. E ele não vai ficar na mesma estrutura de um pão mais fresquinho. Então, o ideal é evitar colocar na geladeira. O pão francês, eu já vi isso acontecer, mas o pão de forma, às vezes ele fica também na geladeira. Acontece a mesma coisa com ele? Pode ressecar também. Mesmo ele ressecar. estando no saquinho plástico, eles vão ressecar. Qualquer tipo de pão, ele vai dar uma ressecada. Então, ele não vai ficar com aquela característica, textura que a gente está acostumado. Então, o ideal também é comprar o que vai consumir. O abacate, a gente já conversou várias vezes aqui, Renato, sobre a importância dele na alimentação e tudo mais. E muita gente fala assim, nossa, mas ele é um alimento sensível, né? Até o manuseio. Eu posso guardar na geladeira? Se ele tiver maduro, sim. Quando você compra, ele está mais verdinho, até para favorecer o processo de amadurecimento, é melhor que esse abacate fique numa despensa também, tá? Assim como a cebola, o alho ou a batata, então um lugar seco, arejado, telado, ao abrigo da luz. É importante as pessoas também não deixar essa fruteira perto de um local quente. Às vezes coloca próximo do fogão, por exemplo, né? E usa forno, fogão, isso esquenta, então não é bom. Então deixar num lugar um pouco mais separado de locais quentes, tá? O abacate, se ele tiver um pouquinho mais maduro, ok, colocar na geladeira, mas também não pode ficar muito tempo, em torno de 3, 4 dias. E se consumiu, por exemplo, comprou abacate, normalmente a gente não consome a fruta inteira, a gente pega metade ou um terço, um quarto dessa fruta. Então, o ideal seria o quê? Acondicionar em potes de vidro e, se for o caso também, pingar um pouquinho de limão para que ele não oxide e não perca a cor dele muito rápido. Perfeito. Você falou do pote de vidro, a tampa pode ser de plástico ou é ideal que eu coloque aquele papel filme ou algum outro tipo de material? O ideal é que seja completamente de vidro e se caso a tampa não seja, o ideal é que ela não entre em contato direto com o alimento. Se for alimento quente, o ideal também é que você não coloque essa tampa logo que ele está quente. Então, às vezes, outra dúvida que as pessoas têm, né? Fiz almoço, jantar, sobrou algo. É até uma pergunta aqui, já que você falou disso, a Vivian Simões, ela é do Rio de Janeiro. Obrigada, Vivian, pela pergunta. E ela quer saber, depois do almoço ou do jantar, ela tem que esperar esfriar a comida para colocar na geladeira? Então, essa é uma dúvida que grande parte da população tem, né? O ideal é que não se espere mais do que 2 horas, em dias mais frescos. Em dias quentes, 1 hora, porque os micro-organismos, eles estão se proliferando. Mesmo dentro da geladeira, alguns podem se proliferar também em temperaturas mais baixas. E ambiente é aquela temperatura favorecida para eles proliferarem. Então, tem que tomar um certo de cuidado. O ideal seria o quê? Acabou de fazer essa preparação, esse almoço, esse jantar, já condicionar em porções que vai ser utilizadas para não ficar tirando ou não da geladeira a todo momento e dar o que a gente chama de choque térmico. Então, isso pode ser feito até utilizando gelo ou água gelada.
Então, dá aquele primeiro choque, a temperatura baixa rapidamente e aí coloca esse alimento na geladeira. Porque as pessoas também ficam com dúvida de colocar o alimento quente e isso prejudicar o funcionamento da geladeira. Se isso é feito com muita frequência, pode prejudicar um pouco sim. Né, por ele estar quente. Mas o ideal é que ele baixe rapidamente de temperatura e já seja colocado na geladeira. Uma última dúvida bem rapidinha. Limpeza da geladeira, inclusive o descongelamento do refrigerador, deve acontecer de quanto em quanto tempo? De acordo com o fabricante, depende do fabricante de cada geladeira, de cada marca, né? Então o ideal é seguir as orientações do fabricante. Quando for limpar essa geladeira, desligar ela por completo, tirar os alimentos e na hora que for limpar usar um detergente, um sabão neutro, um pano limpo, uma água morna. E o que pode ser utilizado também, às vezes, junto, é vinagre, para dar uma ajudada e ainda para tirar um pouco do odor da geladeira, que fica bicarbonato com água morna também. Bicarbonato com água morna, tá aí a dica, gente. E os alimentos que contenham alguma embalagem, às vezes lata não é bom colocar dentro da geladeira, então se utilizou, por exemplo, um milho, não utilizou por completo, coloca num potinho de plástico, coloca dentro da geladeira. Agora, outros que são caixinhas, por exemplo, leite, o ideal é se lavar esse leite, às vezes outras bebidas que é em lata, então lavar também, ou caixa, lavar para colocar na geladeira, porque a gente não sabe onde esses alimentos, em que condições elas estavam armazenado estocados. num galpão, em algum lugar que tinham alguns outros bichos, né? Isso. Bom, gente, a gente vai trazer mais dicas sobre esse assunto. Ficou alguma dúvida? Não, eu quero saber sobre isso. Não tem problema, você liga pra gente, faz a sua pergunta, a gente reúne dúvidas, traz a Renata de novo para conversar conosco e a gente vai tirando as suas dúvidas, combinado? 0300 1007 940 é o telefone, vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço na internet. Renata, muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar. Bom, gente, nós estivemos conversando com a nutricionista Renata Juliana da Silva, mestre em Ciências Morfofuncionais pela Universidade de São Paulo, atualmente também doutoranda do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.